Um dos resultados da penetração das neurociências na meditação é o excesso de preocupação com as próprias neurociências. Isso que eu coloco logo no início deste vídeo tem muita relação com a pergunta que me foi feita recentemente sobre a importância ou não do uso de aparelhos para medir as frequências de funcionamento do cérebro. Como todo mundo deve saber, o cérebro ele tem algumas frequências de funcionamento que estão vinculadas, às vezes, ao estado de vigília, de atenção, ao estado de sono, ao estado de sono profundo e à meditação. E o que se sabe é que alguns estados eles propiciam ondas, geram ondas, né? A frequência de funcionamento do cérebro produz ondas e essas ondas podem ser medidas. Tem uma frequência que pode ser medida por meio de aparelhos de leitura dessas ondas cerebrais. São ondas alfa, beta, teta, enfim, tem alguns nomes aí que não é o foco agora ficar entrando muito nisso. E a pergunta que essa pessoa me fez foi justamente em relação à eventual importância que essas medições podem ter para quem medita. Se isso tem alguma importância, se isso pode trazer algum benefício, né, à medida que a gente vai se acostumando a medir as diferentes frequências de funcionamento do cérebro. E a minha resposta foi a seguinte, que é o que eu coloco aqui para vocês. Preocupar-se com a medição das ondas neurais, né, funcionamento do cérebro, é uma forma de você não meditar. Eu sei que, em alguns casos, o que acontece? A pessoa medita, né, são colocados aparelhos, né, conectam-se aparelhos na cabeça e tudo mais, e essas ondas são medidas enquanto a pessoa medita. Ou seja, em princípio, essas medições não atrapalham a prática que está sendo realizada. A pessoa medita e a única diferença é que ela está conectada a aparelhinhos que vão medir a frequência do cérebro. O problema é que, inevitavelmente, isso vai ser valorizado. Não apenas por quem está medindo, mas também por quem está sendo medido. E a tendência dessas medições produzirem ruído mental, as chances disso acontecer são imensas, para não dizer que são praticamente certas. Quem está sendo medido com certeza vai querer saber o que está acontecendo em seu próprio cérebro, em termos de frequência das ondas mentais, das ondas neurais. Em outras palavras, aquilo vai se tornar importante, inclusive na prática que essa pessoa realiza. Talvez não seja importante durante a realização da prática, naquele momento, naquele começo de medição, mas à medida que isso se perpetua, à medida que isso é realizado com alguma frequência, essas medições vão ganhar cada vez mais importância e à medida que ganha importância, essas medições vão produzir ruído mental. Em outras palavras, aquilo que era uma inocente medição tende a ser uma preocupação, tende a se tornar uma preocupação, inclusive quando a pessoa pratica a meditação. O que é muito parecido com o que acontece com iniciantes na meditação. Para iniciantes, a técnica importa. O jeito de se sentar, o jeito de respirar, o que a pessoa vai pensar, o que a pessoa vai imaginar, vai visualizar, vai mentalizar. E a prática nunca vai ser uma prática efetiva de meditação. Vai ser sempre uma preparação. Eu estou preparando o meu corpo para meditar. Eu estou preparando a respiração para meditar. Eu estou preparando a mente para pensar X ou Y para meditar.
sem entrar na meditação efetivamente. É isso que vai acontecer. Pode ser útil em algum momento no sentido de conhecer melhor o que acontece com o cérebro. Mas você não medita com o cérebro. Você medita com você inteiro. Não existe uma parte de você que medita. O seu corpo inteiro medita, você inteiro medita, sua mente inteira medita, inclusive com as suas emoções, com a sua paisagem emotiva. Tudo isso participa da medição. Priorizar um dos aspectos da meditação é o mesmo que menosprezar todos os outros. E, ao mesmo tempo, fragmentar a meditação nesses diversos campos. E à medida que você fragmenta a meditação, você perde a meditação de foco. E a meditação deixa de ser essa coisa plena que precisa ser para poder produzir os efeitos desejados. Meditação tem contraindicação? Tem. E aqui vale a seguinte regra. Inclusive vale a pena até anotar isso, né? Tudo que pode produzir transformações importantes na vida de uma pessoa, sejam elas transformações físicas, emocionais, mentais, tudo que pode produzir essas transformações importantes tem contraindicação. Porque qualquer coisa que produza transformações importantes na vida de uma pessoa abre a pessoa ao risco de acidentes, de problemas. Porque às vezes essas transformações implicam mudanças que podem ser drásticas ou mudanças que exigem alguma preparação. E é o caso da meditação. A meditação pode produzir transformações muito importantes na vida de uma pessoa. E, ao mesmo tempo, a meditação exige uma preparação. Você nunca vai sentar e meditar, ponto. Você vai se preparar, você vai estudar o assunto, você vai desenvolver condições físicas, mentais e emocionais para que a meditação aconteça. Exemplo, quem é muito ansioso não pode ser colocado para meditar de cara, sem essas preparações. Quem é muito ansioso provavelmente vai precisar de algum preparo corporal, vai precisar desenvolver capacidade de relaxamento físico e mental para daí meditar. Vai precisar desenvolver consciência respiratória e aí então meditar. Ou seja, a ansiedade é uma condição que muitas pessoas apresentam que se manifesta de formas importantes no corpo, na mente, nas emoções. Então é necessário que cada um desses campos seja refinado, um pouquinho pelo menos, para que a pessoa consiga meditar. Outro exemplo, quem sofre de depressão não pode ser colocado para meditar. Precisa também desenvolver preparações que vão torná-la apta a realizar a meditação. Tem um vídeo meu que eu falo só sobre isso, né, sobre a depressão e a meditação. E lá eu explico. Quem sofre de depressão está acometido por uma doença mental que constrói torna a paisagem interior bastante desagradável. E a meditação é uma forma de você se colocar diante dessa paisagem e permanecer ali em observação, em contemplação. Quem tem uma paisagem interior degradada, danificada, não quer ficar ali diante dela observando. A última coisa que essa pessoa quer, ou melhor, a última coisa de que essa pessoa precisa é se fechar nessa paisagem
emocional, mental prejudicada. Ela precisa antes se fortalecer e precisa começar a reorganizar essa paisagem mental, emocional, para daí realizar o exercício de contemplação, que é o que a meditação propõe. Você não coloca uma pessoa com depressão para meditar. Ela precisa passar por uma série de preparações para daí entrar em meditação. Então, voltando à questão que foi colocada, sim, existem contraindicações. Sim, existe uma série de cautelas, de precauções a serem tomadas antes de entrar na meditação. Não é qualquer pessoa que pode meditar, não é qualquer pessoa que pode ser colocada para práticas meditativas. Tudo vai exigir preparação, inclusive a meditação. Medito e não chego a lugar nenhum. Alguma recomendação? Essa pergunta é muito interessante, porque parte do pressuposto de que a meditação é para obter um certo resultado, é para atingir um certo objetivo. É claro que a meditação tem objetivos, tem um norte, digamos assim. E se tem um norte, é para chegar num certo ponto, num certo resultado. Mas esse norte é justamente a própria prática. Esse norte é basicamente o silêncio que você encontra quando medita. Esse é o norte, esse é o objetivo. Em outras palavras, o objetivo da meditação é não chegar em nenhum lugar. Ou melhor, para ser um pouco mais claro, o objetivo da meditação é fazer você ver o lugar entre aspas, em que você sempre esteve. Ou melhor ainda, a meditação é para você saber quem você é. E quem você é, você sempre foi, desde que nasceu. Alguns dizem até que antes de você nascer, você já é quem você é. Você já era quem você é. Mas isso é um assunto mais filosófico, né? Mas a meditação tem esse propósito. Fazer com que você veja quem você sempre foi. Independentemente do personagem que você construiu, independentemente da sua atuação em família, em sociedade, esse eu que você sempre foi, ele está aqui agora com você. Ele é você aqui agora. Ele sempre esteve com você, ele sempre foi você. Você nunca foi outra coisa. A meditação é para isso. E como é que você chega a isso? Você nunca vai para isso. Você não caminha nessa direção, porque você já está aqui. Notem então que essa pergunta não é que ela é ruim, ela foi mal formulada. A expressão está errada, porque implica sair daqui e ir para outro lugar. Não é isso que a meditação propõe. A meditação propõe que você enxergue as coisas, que você veja a realidade. E uma vez que você vê a realidade, você consegue realizar aquilo que realmente é possível realizar por meio da meditação.